Buonasera. Continuando a parte introdutória, hoje nós vamos ver os elementos de propagação que, juntamente com o núcleo básico, formam o coração da Escola Austríaca de Economia. Esses elementos de propagação, como vocês já sabem, são três. É o conceito, a doutrina ou a teoria da utilidade marginal, o subjetivismo e o conceito de ordens espontâneas. Todos três já foram vistos aqui, nós vamos rever e já levando para o lado mais da economia. Começando com a utilidade marginal, você tem toda uma história aí que é a chamada história ou a controvérsia do valor. Por que alguns bens e serviços têm valor no mercado e outros não têm? Por que algumas coisas valem tanto e outras não valem nada? Ou valem pouco? O primeiro a se preocupar, de uma maneira assim, sistemática, em encontrar uma resposta, foi o grande São Tomás de Aquino. Grande em todos os sentidos, que inclusive pesava 130 quilos. Ele quase que chegou na resposta certa. Ele percebeu que o valor dependia, em latim, de utilitas, né, utilidade, e de raritas, raridade, escassez. O valor dependia de utilidade e de escassez. Faltou a ele juntar as peças. É claro que o valor depende da utilidade, né? Quanto mais útil é um bem, maior deve ser o seu valor. Mas aí vem um espírito de porco e pergunta assim, tem coisas que são úteis e não valem nada. O exemplo mais extremo que você encontra é o ar que a gente respira. Sem ar a gente morre. O ar, então, tem uma utilidade infinita. No entanto, não vale nada. Por que ele não vale nada? Porque ele é escasso. Aliás, porque ele não é escasso. Porque ele não é escasso. O ar não vale nada porque ele não é escasso. Bom, então, o que determina a utilidade é o quê? O que determina o valor não é a escassez, então é a utilidade. Tem coisas úteis que são escassas, mas o ar não vale nada. Mas tem coisas que são escassas e que valem muito. Claro, quanto mais escasso é um bem, maior deve ser o seu valor. Mas há coisas que são escassas e também não valem nada. Por exemplo, se nós estivermos andando assim por uma rua de uma cidade bem limpa, pensa numa cidade limpíssima, assim tipo Lausanne, na Suíça, você não vê um lixo no chão. Aí, de repente, você andando lá por uma avenida daquelas, você vê no chão um ovo quebrado. Um ovo quebrado numa cidade limpa, como Lausanne, é uma coisa escassa. No entanto, não tem valor. Então, o que determina o valor? Aí a controvérsia continua. Depois de São Tomás de Aquino vieram, como o Hélio explicou bem, e o Alex também, os pós-escolásticos, principalmente Juan de Mariana, né? E também aperfeiçoaram a teoria do valor, mas não conseguiram chegar ainda a uma resposta satisfatória. Eles quase chegaram lá. Richard Cantillon, que escreveu 50, 60 anos antes de Adam Smith, ele quase chegou à resposta certa, mas ficou no quase. Permanecia aquela história do paradoxo do valor, chamado paradoxo do valor. Veio Adam Smith em 1776 com A Riqueza das Nações, que é considerado, como eu falei, o primeiro tratado de economia. Eu acho uma injustiça com Cantillon, mas todos consideram Adam Smith. Eu prefiro considerar o Richard Cantillon. O Adam Smith elaborou uma teoria do valor, como a Alex explicou bem aqui. O Adam Smith era professor de uma
cadeira na Universidade de Glasgow, né? De filosofia moral. Então, repara que a origem da economia está na filosofia moral. São Tomás de Aquino, os pós-escolásticos eram quase todos sacerdotes, freis. Cantillon não era, mas Adam Smith era, não sei de que denominação era, mas ele era protestante e era um sujeito muito religioso. Ele estava preocupado, quando ele explicou a teoria do valor, que foi no era o quarto ano, né, do curso que ele dava, ele estava preocupado com, principalmente, filosofia moral e, principalmente, com a ética, que era a área dele, a ética do trabalho, que faz parte da filosofia cristã, não só católica como protestante. Então, ele disse que o valor dependia, o valor de um bem dependia das horas de trabalho gastas para produzir esse bem. Isso ficou conhecido como teoria do valor-trabalho. A gente não pode colocar a culpa no Adam Smith. É uma teoria que está parcialmente certa, mas tem muita coisa de, vamos dizer, incompleta. Porque ele está preocupado com filosofia moral, ele queria enfatizar que o trabalho é uma coisa boa, uma virtude. Mas ele deixou de lado outras coisas que também são virtuosas e que ele poderia ter colocado. Repara no seguinte exemplo, que foi dado 100 anos depois, mais ou menos, pelo Stanley Jevons. Você mergulha no fundo do mar para tentar encontrar ostras, né? E dentro das ostras, o que você quer é achar pérolas. Então você tem um trabalho enorme, mergulha no fundo do mar, com a mão direita você pega uma ostra, com a mão esquerda você pega um pedaço de cascalho que encontrou lá no fundo do mar. Quando você sobe, você teve o mesmo trabalho para pegar os dois. Abre aquela ostra, ali dentro tem uma pérola valiosíssima. E o cascalho que você pegou e utilizou o mesmo trabalho que utilizou para pegar a ostra não vale nada. Um outro exemplo que a gente pode dar aqui. Eu sou uma pessoa que não tem a menor queda para desenho, para pintura. A única vez que eu fiquei reprovado no curso ginasial foi em desenho. Me lembro que eu levei uma bronca do meu pai. Eu devia ter uns 14 anos. Ele falou, pô, mas você é muito burro. Ficar reprovado em desenho, se não fosse matemática, português, física, mas desenho, vai ficar sem férias. Vai ter que ficar estudando desenho. Eu nunca tive queda para desenhar. Quando eu faço algum desenho no quadro, parece desenho de criança de 3, 4 anos. Então eu, que sou um cara assim, que não tem queda para desenho, dá na minha cabeça e eu resolvo, vou pintar um quadro. Aí vou lá para Florença, na Itália, compro telas, pincéis, tintas, tudo caríssimo, gasto uma fortuna, tenho um trabalho danado de pesquisar nas lojas, volto para o Brasil, fico aqui 5 anos pintando um quadro. Olha o trabalho que eu estou tendo. Aí depois vou vender o quadro. Ninguém quer comprar. Com certeza ninguém vai comprar. Alguém vai me dar R$5 para se ver livre de mim e levar o quadro. Então, onde é que está a teoria do valor-trabalho? Se eu tive trabalho para produzir aquele quadro, ou se o cara teve trabalho para buscar a ostra e o cascalho, por que a pérola que está lá dentro da ostra valia tanto e o cascalho e o meu quadro não valia nada? Quer dizer, não é o trabalho que determina o valor. É um dos determinantes do valor, mas é só um. Na realidade, Adam Smith abriu o caminho. A ciência econômica é uma ciência muito curiosa. O Adam Smith influenciou muito David Ricardo, né, que escreveu em 1815 um tratado que foi talvez o mais importante do século XIX. E o David Ricardo incorporou no tratado dele, de economia, a teoria do valor-trabalho. E do Ricardo saíram 2 ramos. O ramo chamado dos economistas clássicos ou neoclássicos e o ramo dos marxistas. Você vê como é curiosa a ciência econômica. Tanto os neoclássicos como os marxistas são filhos do David Ricardo e netos do Adam Smith, que é considerado o pai do liberalismo moderno. Mas por que os marxistas, o Marx, se apoderou da doutrina do valor-trabalho? Era um prato feito para ele. Porque essa teoria dizia, o valor é determinado pelo trabalho.
Isso é ético. Todo aquele valor que não é associado ao conteúdo de trabalho embutido na produção do bem não é ético. Isso, para a teoria marxista, era o que ele mais queria. Então, ele colocou a teoria do valor-trabalho. Outros tentaram responder a essa questão do valor, até que no mesmo ano de 1871, por uma coincidência incrível, 3 pesquisadores, Karl Menger, em Viena, na Universidade de Viena, William Stanley Jevons, na Universidade de Londres, e Léon Walras, em Lausanne, na Suíça. Os 3 chegaram à resposta certa, sem que cada um deles soubesse que os outros 2 estavam trabalhando no mesmo tema. Uma incrível curiosidade, depois de 6 ou 7 séculos de discussão, encontraram a resposta certa no mesmo ano, independentemente um do outro. Eles perceberam que o valor dependia do que ficou conhecido como utilidade marginal. Vamos supor que uma pessoa esteja morrendo de sede no deserto, há uma semana sem beber água, e que passe por ela um sujeito, tem que ser um sujeito mau, para não estragar o meu exemplo. Sujeito com 20 copos d'água geladinhos, passa assim numa bandeja e pergunta ao cara que está lá se arrastando na areia, morrendo de sede: quanto você me paga pelo primeiro copo d'água? Olha aqui, está geladinho. O sujeito vai dar tudo que ele tem por aquele primeiro copo d'água. Por quê? Naquele momento do tempo, olha a importância do tempo, como eu falei para ele ontem. Naquele momento do tempo, a água para ele tem um valor fantástico. Então ele diz assim: olha, pô, você aceita um cheque de 50 mil reais, é tudo que eu tenho, pelo primeiro copo d'água. Aí ele bebe o primeiro copo d'água, o sujeito malvado vem: quanto você me dá pelo segundo? Repara, o primeiro copo d'água tinha uma utilidade muito grande porque ele era muito escasso. O segundo copo d'água já vai ter uma utilidade um pouco menor, porque o cara, de certa forma, já matou um pouco a sede dele. Ainda vai ser uma utilidade alta, mas ele já não vai estar disposto a pagar tanto pelo primeiro copo d'água, pelo segundo, quanto pagou pelo primeiro. O terceiro copo d'água vai ter uma utilidade menor do que o segundo. Então, repara, do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto, daí o nome utilidade marginal, na margem. Do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto. Aí o cara bebe 8 copos d'água. Se você perguntar: quanto você me dá agora pelo 9º copo d'água? Talvez ele te diga: eu não te dou nada, porque eu estou sem sede. Naquele momento do tempo. Por isso o fator tempo tem que ser considerado. É um erro a teoria da mainstream não considerar isso como deve. Dali a 10 horas, o cara pode estar com sede de novo. E o 9º copo d'água vai passar a ter um valor maior do que tinha naquele momento em que ele tinha acabado de beber 8.